vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um estudo que eu fiz para descobrir, afinal, qual tipo de CDB que rende mais. Será que é o CDB pós-fixado, aqueles que rendem um percentual do CDI? Será que são os CDBs atrelados à inflação, indexados à inflação, os tipo IPCA+? Ou será que são os CDBs pré-fixados? Vamos descobrir? Oi, eu sou a Ellen e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal que te ajuda a transformar dinheiro em mais dinheiro. Vamos hoje falar de renda fixa. Eu vou compartilhar com você o estudo aqui analisando os últimos 20 anos para descobrir qual foi o tipo de CDB que rendeu mais. Antes da gente partir aqui para os dados e gráficos, só fazer uma observação, aqui nos cálculos eu não estou considerando o imposto de renda. Por quê? Porque eu estou considerando CDB com CDB, estou comparando CDB com CDB e nos mesmos prazos. Então acaba que quando descontar o imposto, vai mudar os valores, mas não vão mudar as conclusões, tá? Então só para isso ficar claro, e vocês sempre me perguntam nos comentários se nas simulações eu uso imposto de renda, geralmente eu uso, mas nessa aqui eu não usei porque no final das contas não ia fazer diferença. E esse estudo, aqui eu estou considerando CDBs, mas ele vale também ali, se você for pensar a mesma lógica, né, para títulos do Tesouro, para debêntures, serve também para LCIs e LCAs, mas no caso das LCIs e LCAs você teria que descontar o imposto das taxas que eu estou mostrando aqui para você ter uma taxa equivalente nos investimentos isentos, beleza? Então vamos lá que eu vou começar a compartilhar com vocês os dados, né, que eu estudei e vamos compartilhar aqui algumas conclusões. Então vamos lá, esse gráfico aqui que eu quero mostrar para vocês, o primeiro gráfico, é uma comparação dos 100% do CDI, né, que seria ali meio que a taxa Selic da época, né? Quando eu falar que CDI ou Selic, vocês entendam que eu tô falando da mesma coisa, tá? Porque os valores dos dois são muito próximos, não são a mesma coisa teoricamente, mas em termos de valores sim, basicamente a mesma coisa. Então eu tô comparando o CDI com o IPCA, que é o nosso indicador oficial de inflação aqui no país. A gente fala que o IPCA não reflete a nossa inflação real, é verdade, mas é o indicador que temos, então é o indicador que vamos usar. Então aqui eu tô comparando os dois em períodos de 5 anos nos últimos 20 anos. Comecei a análise lá em janeiro de 2003 até dezembro de 2022, pegando aí os últimos 20 anos. Barrinhas azuis são o CDI anualizado, ou seja, a taxa anual equivalente para os períodos de 5 anos, taxa anual. E as barrinhas laranjas são a inflação também equivalente anual em cada período de 5 anos estudada, que eu fiz uma média móvel simples de 5 anos pra gente estudar. Primeira coisa que a gente percebe é que a inflação, ela sempre gira ali em torno dos 6% ao ano, né? Na média de 5 anos, nos últimos 20 anos, a gente tem uma inflação girando em torno de 6% ao ano, que não é uma inflação baixa, né? Mas é uma inflação, digamos que padrão Brasil. Nos últimos 20 anos ela rodou em torno disso. Para ser mais exato, eu tirei a média disso aqui, deu 5,7% ao ano. Vamos arredondar para 6, né? Então aí nos seus investimentos, você já sabe que o seu dinheiro tem que render pelo menos 6% ao ano, na média, porque senão você não vai estar nem corrigindo a inflação. Outra informação que a gente pega aqui desse gráfico é que a gente percebe que lá no início, né, 2003 até 2008 ali mais ou menos, o CDI, taxa Selic, né, descolava muito da inflação. Descolava muito. Aqui, por exemplo, nesse primeiro período, de 2003 a 2007, os 5 primeiros anos analisados, tinha um CDI de 17% ao ano, aproximadamente, versus uma inflação de 6%. Ou seja, era quase um PCA mais 11, né? Era coisa pra caramba, era muito descolado. Mas, com o passar do tempo, isso aqui vem caindo. Isso tem muito a ver com um pouco de maturidade econômica, né? Que o Brasil veio ganhando, credibilidade, né? Aquela desconfiança da hiperinflação voltar, foi passando ao longo do tempo, vira mexe ela volta, né? Mas foi passando ao longo do tempo e tudo mais. Então a gente percebe que os investimentos atrelados ao CDI ao longo dos anos, eles foram ficando menos descolados da inflação. Eles foram dando um retorno ali menor acima da inflação ao longo dos anos, tá? E se a gente for pegar aqui o último período de 5 anos, a gente teve um CDI ao ano em média de 6,3% ao ano e uma inflação em média de 5,7%, ali 5,65% ao ano, que dá uma diferença de 0,6 mais ou menos ao ano. Então quem investiu ali nos últimos 5 anos em 100% do CDI ganhou na média 0,6% ao ano acima da inflação, que é uma diferença muito pequena e que assim é até saudável em termos de país, né? Em termos de investimento não é uma coisa tão boa assim, mas em termos de economia para o país, essa é uma diferença saudável, você não ter taxas de juros tão descoladas em relação à inflação por períodos muito longos. Outra coisa que a gente percebe é que sim, os 100% do CDI, eles corrigem a inflação ao longo do tempo. Eles mantêm o seu poder de compra. Então, na nossa reserva de emergência, né, a gente investe lá em Tesouro Selic, que rende basicamente 100% CDI, ou quando a gente investe em CDB a 100% CDI, ou nos fundos, né, de taxa zero que rendem 100% CDI, a gente percebe que a gente consegue manter o nosso poder de compra em períodos de 5 anos analisados, né, aqui nos últimos 20 anos. Talvez em um ano ou outro não consiga, como aconteceu em 2021, se eu não me engano, né? O CDI chegou a bater 2% e a inflação estava mais alta do que isso. Mas quando a gente tirar a média de 5 anos em investimentos, gente, a gente sempre tem que olhar períodos maiores. Não adianta analisar um ano só e tirar a conclusão pro resto da vida. Sempre tem que analisar períodos maiores. Então, quando a gente analisa
analisa períodos maiores, a gente vê que sim, os 100% do CDI conseguem, pelo menos, manter o seu poder de compra ali e render acima da inflação. Beleza, então o que eu quero que vocês guardem aqui desse gráfico? Que no início, os 100% do CDI rendiam muito acima da inflação. E agora, no final, já nem tanto, né? A gente tá vendo uma tendência de queda aqui, ainda rende acima da inflação, mas numa diferença muito menor. E agora, aí sim, a gente vai começar a chegar nas conclusões em relação aos tipos de remuneração dos CDBs. Visto isso aqui, eu peguei e fui analisar quanto que cada CDB renderia nesses períodos de 5 anos que eu estudei lá atrás. Então aqui, por exemplo, eu peguei de 2003 a 2007, que é essa primeira leva aqui dos 5 anos, né? E analisei vários tipos de taxa, tá? Então, por exemplo, os pretinhos aqui são os pós-fixados, são os que rendem um percentual do CDI. Então eu analisei desde 100% do CDI, que é o amarelo, 110, 120, 130, até 160% do CDI. Obviamente, quanto maior o percentual, maior vai ser a rentabilidade, né? Aqui nessa escala, depois eu vou pedir pro meu editor colocar aí, porque eu esqueci, os que estão em cima são os de melhor rentabilidade no período e os que estão embaixo são os de pior rentabilidade. Então vocês percebam que neste período aqui, né, lá no início, 2003 a 2007, até aqui 2005 a 2009, os pós-fixados, CDB pós-fixado reinava, né? Nada ganhava deles, 110, mesmo os 100% do CDI estavam lá em cima. Por quê? Porque a gente tinha um descolamento muito grande entre CDI e inflação. Aí aqui os verdinhos são os pré-fixados. Eu peguei taxas ali de 12 até 17%, sempre andando de 1 em 1 pra gente ver o comportamento aqui. Então a gente vê que os 12%, né, pré-fixado, nossa, perdia feio para outros investimentos, né? Mas os de 17% já conseguiam ganhar ali pelo menos dos 100% do CDI. E os IPCA+, perdiam de 100% do CDI, até um IPCA mais 9, que é uma taxa considerada muito alta hoje em dia. Eu peguei aqui de IPCA mais 4 até IPCA mais 9, né, sempre andando de 1 em 1 também. Mas quem investiu aqui, por exemplo, nesses 5 anos em um IPCA mais 9, perdeu dos 100% do CDI, porque na época realmente os pós-fixados reinavam. Você vê que os pretinhos, né, que são os pós-fixados aqui, estão sempre no topo, estão sempre nas cabeças nesse início aqui. Pegando aqui, ó, 3 primeiras barras. Agora eu vou colocar lado a lado o estudo que eu fiz considerando os últimos 3 períodos, que são esses 3 aqui. E a gente já vê que a tendência dos pós-fixados mudou, né? Ela já ficou mais coladinha ali na inflação, o pós-fixado já ficou mais coladinho na inflação. E vamos ver o que aconteceu aqui. Ó, quando a gente analisa aqui, que eu já tô pegando de 2016 a 2020, 2017 a 2021, 2018 a 2022, são as últimas 3 médias móveis de 5 anos aí. Aqui a gente já vê uma inversão. Os pretinhos, né, os pós-fixados que reinavam lá no início, né, de 20 anos atrás, hoje em dia já foram lá no finalzinho do nosso ranking. Então, se a gente olha períodos aqui de 5 anos, analisando períodos de 5 anos, os pós-fixados não se mostram como os melhores investimentos, os melhores CDBs, tá? A gente vê os IPCA mais aqui no meio, mas com taxas ali a partir de IPCA mais 5, IPCA mais 6, já vem sendo da maioria dos pós-fixados. Se a gente pegar os 2 últimos períodos aqui, até um IPCA mais 4 já rendia mais do que 150% do CDI, que é uma taxa difícil de encontrar. IPCA mais 4 a gente encontra com uma certa facilidade, tá? E os pré-fixados é que foram lá pra cima. Ó, se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, pré-fixado acima de 15, já ganhava inclusive de IPCA mais 9, que é uma taxa muito boa. Nos últimos 5 anos aqui, pré-fixado a 16% também já ganhava dos IPCA mais 9, que é uma taxa excelente. E além desses dados aqui mais visuais, eu vou mostrar pra vocês também em números, né? O que aconteceria se a pessoa tivesse investido em diferentes tipos de remuneração de CDB ao longo de vários períodos, ao longo de 20 anos, de 15, de 10 e de 5 anos. De novo, não estou considerando imposto de renda aqui, mas não vai mudar a conclusão que a gente tem, tá? Se a gente pegar aqui de 20 anos, se uma pessoa tivesse investido nos 160% do CDI, que não é uma taxa comum da gente achar, eu só vi taxas nesse nível aqui realmente lá em 2021, quando o CDI estava baixíssimo, aí, né, o percentual do CDI sobe pra caramba, eles oferecem uma taxa maior, os bancos oferecem uma taxa maior. Mas digamos que existisse, né, uns 160% do CDI, seria o campeão aqui no período de 20 anos. E logo atrás, pré-fixado de 17%. Aqui eu simulei uma pessoa que investisse R$1.000 em qualquer um desses aqui, quanto teria depois de 20 anos. Então, a pessoa que investiu R$1.000 há 20 anos atrás em um CDB a 160% do CDI, teria R$26.000. Eu sei, gente, que dificilmente existem CDBs de 20 anos e dificilmente nessa taxa de 160% do CDI, mas é só pra gente ter uma noção do que aconteceria no acumulado ao longo do tempo, e aqui eu não estou descontando imposto de renda também, tá? Tá valores brutos. Segundo lugar, 17%. Aí aqui a gente vê que ainda teria muito pós-fixado
fixado aqui em cima, mas com taxas acima de 140, né? Depois a gente teria aqui um IPCA mais 9, tarana, tarana. Aí deixa eu mostrar pra vocês agora quando a gente coloca 15 anos, e aqui eu tô excluindo aqueles 5 primeiros anos onde o CDI era muito descolado da inflação. E aí vocês percebam que os pós-fixados já vão dando uma descida também, né? Aqui, pré-fixado de 16 e 17% já começa a reinar, né? Se mostraram aí como os melhores investimentos nos 15 anos. E quando a gente analisa aqui 10 anos, 16 e 17% também ficaram aqui na liderança, seguidos por IPCA mais, a partir de 7%, né? IPCA mais 7 ali já vencendo de taxas de 150% do CDI. E nos últimos 5 anos, de novo, os pré-fixados e IPCA mais 5 aqui, ó, já vencendo de 160% do CDI e IPCA mais 4 vencendo inclusive de 150% do CDI. Dito isso, agora vamos lá para as conclusões finais que eu cheguei, né, para esse vídeo não se estender muito, mas antes eu vou te pedir para você se inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificação para os nossos vídeos. A nossa frequência de vídeos aqui no canal está um pouco bagunçada, eu expliquei o motivo no último vídeo. E, inclusive, para quem me mandou mensagens, né, torcendo lá pela minha filha, muito obrigada. Estou em falta de responder todos vocês, mas vou responder meus e-mails, meus comentários, está tudo atrasado, mas eu vou responder e graças a Deus está tudo caminhando muito bem aqui. Eu vou dando uma atualização para vocês aqui ao longo dos vídeos. Mas fiquei muito feliz de receber tanta mensagem gostosa, muito obrigada, de verdade. Então vamos lá, agora seguindo aqui, voltando, para a gente tirar as conclusões em relação... O que você pode usar aí no seu dia a dia quando você for investir em CDBs, né? Aqui, gente, eu tô sempre considerando a pessoa que leva o investimento até o vencimento, tá? Não é marcação a mercado, não tô considerando nada disso. Tô considerando a pessoa que realmente comprou um CDB de 5 anos e vai ficar lá os 5 anos sem resgatar antes. Tá? Então, quando a gente considera período de 20 anos, realmente ali CDBs a partir de 120% do CDI já seriam ótimas opções. Eles ganhariam vezes IPCA mais 7, que é uma taxa muito boa, e ganhariam de prés a partir de 13%, que também é uma taxa comum. Mas isso se a gente considera os últimos 20 anos, onde teve aquele período lá do CDI descolando muito da inflação, acaba que não reflete muito assim a realidade, né? Porque foi um período ali realmente muito pontual, né? Só aconteceu aquilo ali. Agora, se a gente pega de 15 anos pra cá, aí excluindo, né, esses 5 primeiros anos onde teve esse descolamento muito grande entre CDI e inflação, pós-fixado, um CDB pós-fixado a 120% do CDI, que é uma taxa comum, que é a taxa que geralmente a gente costuma investir, né, encontrar por aí, foi pior do que um CDB a inflação mais 5, IPCA mais 5, e foi pior também do que um pré-fixado a 12%. Ou seja, olhando os últimos 15 anos, quem pegou taxas acima de inflação mais 5 ou pré-fixado acima de 12, ganhou aí com uma boa folga dos 120% do CDI, que é uma taxa que vocês costumam investir muito. E se a gente olha de 5 anos para cá, que foi quando realmente o CDI caiu mais ainda em relação à inflação, um CDB a 120% do CDI perdeu inclusive para CDBs IPCA mais 4, que nem é considerado uma taxa tão atrativa, mas mesmo os IPCAs mais 4 conseguiram ganhar dos 120% do CDI e pré-fixado acima de 12 também ganhou de 120% do CDI. Conclusões finais para a gente fechar aqui, no final das contas, né? Qual é a taxa mais segura para eu investir ao longo do tempo? Eu já adianto para vocês que o ideal é você sempre ter um pouquinho de tudo, porque aqui a gente está olhando o passado. Não significa que o que eu mostrei aqui vai se repetir no futuro. Mas, analisando o passado, isso é muito importante, analisando o passado, quais foram as conclusões que eu cheguei? Que se você investisse em um pré-fixado com taxas ali acima de 15%, você estaria ali seguro, aspas, e eu vou botar muitas aspas aqui, seguro de que você estaria pegando a melhor remuneração entre todos os CDBs que a gente estudou aqui. Então, pré-fixados a partir de 15% se mostraram como os de melhor remuneração nos períodos analisados. Que eu vou colocar seguro entre aspas, porque a gente sabe que os títulos pré-fixados eles têm um risco que os outros dois não têm, né? Nos pré-fixados, se você tem um descontrole da inflação, né? Se o Brasil começa a dar indícios aí de virar uma Argentina ou coisas do tipo, a gente começa a ter inflações de 10, 15, 20, 40% ao ano, no pré-fixado você não vai ficar bem, né? Você está lá travado em 15, com uma inflação de 40, você se lascou. Nos outros você não tem tanto esse problema, porque o pós-fixado, o CDI vai tentar conter essa inflação, então o CDI vai subir se isso acontecer. E no IPCA+, você também tem o IPCA, que se o IPCA for para 40%, o seu título também vai render 40% mais a taxa fixa. Então, no pós-fixado e no IPCA, você tem um pouco mais de segurança em relação a esse problema da inflação,
remuneração e no pré-fixado você não tem. Então por isso que eu tô falando, eles se mostraram mais seguros, como os de melhor rentabilidade acima de 15%, mas não é para sair investindo todo o seu dinheiro neles, porque tem esse risco de a gente desenvolver aí uma hiperinflação e você ficar travado nesses títulos e aí você vai perder até para a inflação, que é um problemão. Se você quiser uma coisa um pouco mais segura, não gosta muito de pré-fixado, não se sente seguro de colocar mais dinheiro, e até acho que nem tem que botar muito mesmo não, tá? Pelo que eu estudei aqui nesses gráficos, taxas de CDBs acima de IPCA mais 6 também se mostraram ali rendendo bem melhor do que pós-fixados acima de 130% do CDI. Então se você quiser se travar aí por mais tempo, né, CDBs mais longos e não quiser correr o risco de um pré-fixado, taxas acima de IPCA mais 6 também se mostraram ali num nível de remuneração muito bom quando comparado com os pós-fixados de 130% do CDI, que já é uma taxa muito boa. Bom, essas foram as conclusões do vídeo de hoje. Não fiz muito roteiro, então se ficou bagunçado, me desculpem. Mas eu espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo que eu vou responder assim que possível. A vida tá um pouco corrida, mas assim que possível eu vou responder a todos vocês. Muito obrigada por assistir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo desse canal.